Olá, queridos alunos e alunas, pais, vovô e vovó, espero que esteja tudo bem com vocês aí na casa de vocês. Nós estamos aqui gravando as aulas de correção de exercícios para vocês, Fiquem seguros aí para que depois nós possamos nos encontrar todos em paz, todos com saúde, Vamos lá corrigir alguns exercícios agora para vocês, ok? Muito bem, vamos corrigir agora as questões de química, As questões de 1 a 7, exceto a questão número 5, que estão nas páginas 27 e 28 do nosso livro texto, Muito bem, a primeira questão, o professor já fez um esqueminha dela aqui, mas é o seguinte: o ciclo hidrológico do planeta possibilita a manutenção do fornecimento de água para as plantas. Com água e gás carbônico, as plantas produzem a glicose e o gás oxigênio, que é necessário à respiração de grande parte dos seres vivos. Está pedindo o seguinte: aponte em que momento do trecho que o professor Daniel acabou de ler que ocorre uma transformação química. Bem, o que é uma transformação química? É uma transformação onde há a formação de novas substâncias. Bem, no trecho nós temos água mais gás carbônico transformado em glicose e oxigênio. É nesse trecho que nós temos uma transformação química. Olha, glicose e oxigênio são substâncias novas. As plantas, através da fotossíntese, através da presença de luz, aí é química com biologia, As plantas, elas pegam a água e o gás carbônico, através da luz, elas transformam esses reagentes nestes produtos. Bem, e aí nós já estamos respondendo a segunda parte da pergunta, Quais são os reagentes? Quais são os reagentes? Água e gás carbônico. E quais são os produtos? Glicose e oxigênio. Muito bem. Questão número 2. Nós falamos aqui que tem uma transformação química, Na questão número 2, está pedindo evidência que nós conseguimos perceber com os nossos sentidos de transformações químicas. Como que a gente pode perceber? De olhar, de tocar? Cuidado, a gente não pode ficar tocando nas coisas de química, hein? Muito cuidado. Quais são as evidências de transformações químicas? Bem, uma delas, sempre uma transformação química vai produzir coisas novas, Mas o que evidencia essas coisas novas? Produção de luz. Produção de luz. O que mais que a gente pode... que é evidência de transformação química, que a gente conhece do nosso dia a dia? Quando uma coisa enferruja, ela está mudando de cor, Então, mudança de cor. Mudança de cor. O que mais? Quando a gente pega um comprimido efervescente e joga na água, saem umas bolinhas, Evidência de transformação química, liberação de gás. Liberação de gás.
Quando a gente põe fogo numa madeira, produz as cinzas, libera calor. Opa! Liberação de calor. Variação de temperatura. Variação de temperatura. Essa temperatura ficou igualzinho o senhor escreve mesmo, professor, ficou muito bonita, certinho. 1, 2, 3, 4, faltando uma. O professor Daniel falou o seguinte: colocar fogo na madeira. É chama, não é? Então, toda vez que tiver a presença de chama, de fogo, é uma transformação química. Presença de chama. Vamos colocar aqui em parênteses fogo. Ok? Muito bem. Questão número 3. Professor, acho melhor o senhor apagar isso aí, porque não está legal não. Faz a divisão certinho, depois o senhor, no dia que o senhor for respondendo, o senhor vai colocando aí as questões. O senhor tentou adiantar, mas não deu certo não. Muito bem. Então, questão 3. Vocês gostam, né? Questão 3. O abará é um prato típico da Bahia, de origem africana. Esse alimento é preparado mediante cozimento de uma massa feita de feijão fradinho e alguns temperos enrolados em folha de bananeira para ser cozida. Considere a seguir algumas etapas do preparo do abará e identifique que tipo de transformação ocorre em cada etapa, se é física ou se é química. Transformação física, não há formação de novas substâncias. Transformação química, nós podemos perceber através de algumas evidências, e há a formação de novas substâncias. Muito bem. Na letra A, misturar os ingredientes para fazer a massa. Deixou de ter feijão? Deixou de ter um tempero? Só misturou. Mas eles estão todos lá, do mesmo jeitinho, não estão? Então, na letra A, misturar. Misturar os ingredientes é uma transformação física, né? Na letra B, queimar a madeira ou queimar o gás no fogão. Queimar, fogo, presença de chama, ação de gás é transformação química. Letra C, aquecer a água. Está deixando de ter água? Não. Ela só está passando de estado líquido para estado gasoso. Transformação física. Mudança de estado físico. Então, na letra C, quando a gente ferve a água, é transformação física. Letra D. Depois que fez a massa, depois que preparou a massa, tudo direitinho, vai enrolar os bolinhos. Está tendo substância nova? Não, é só a massa em formato diferente, né? É transformação física ou química? Física, transformação física. Letra E. Aí eu vou colocar o abará para cozinhar. Para cozinhar. O que vai acontecer com ele? Geralmente ele vai alterar a sua cor. Não é verdade? Se tem mudança de cor, é evidência de transformação química. Ah, vou pegar uma coxinha. Peguei uma coxinha. Usa a coxinha lá na gordura. A coxinha, nossa, esqueci. A coxinha queimou. Mudança de
Cor, transformação química. Então, se eu cozinhei o abará, é uma transformação química. Muito bem. Questão número 4 é uma questão envolvida a química com a biologia. Muito bem. Vagalumes emitem luz por causa de reação química que ocorre no corpo. Reação química é o mesmo de transformação química, né? A luz emitida pelos vagalumes é o resultado de uma reação química que ocorre entre duas substâncias presentes no corpo do inseto: a luciferina e o oxigênio. Este fenômeno é conhecido como bioluminescência. Em muitas regiões do país, os vagalumes estão ameaçados. Isso porque a iluminação de centros urbanos interfere na reação química que ocorre no corpo do inseto. Nessa situação, a bioluminescência é anulada, interferindo no ciclo reprodutivo dos vagalumes. Ok? Muito bem. Tadinho dos vagalumes, né? Vamos lá. Letra A. Qual é a principal evidência da transformação química que ocorre no corpo dos vagalumes? Mudou de cor. Teve fogo? Variou a temperatura? Eles liberaram gás? Não. O que acontece no corpo deles? Produção de luz. Então, na letra A da questão número 4, qual é a evidência? Produção de luz. Muito bem. Que é chamado, nesse caso, de bioluminescência, né? Na letra B, está perguntando: por que os vagalumes estão ameaçados? No último pedacinho que o professor Daniel leu. Você pode verificar aí na página 27. O último parágrafo aí do trecho dessa reportagem. Em muitas regiões do país, os vagalumes estão ameaçados porque a iluminação das casas, dos postes, dos prédios, né? Elas atrapalham a liberação de luz pelos vagalumes. Então, eles não conseguem se reproduzir e estão ameaçados de extinção. Ok? Então, na letra B, excesso de luz nos centros urbanos. Questão número 5. Não, questão número 5 não, professor. Questão número 6. Questão número 6. Identifique quais dos exemplos a seguir são transformações químicas e descreva as evidências que estão acontecendo. Bem, na letra A. A letra A. Decomposição de um alimento. Bem, se a gente deixa uma casca de banana no lixo muito tempo, a gente consegue perceber de duas formas que ela está em decomposição, não é? Se você olhar a casca de banana, ela estava amarelinha, ela agora está mais preta. Então, mudança de cor. Se a gente abre o lixo, a gente também sente o cheiro da banana, né? A gente não sente o cheiro dos alimentos em decomposição? Qualquer uma outra liberação de gás. Então, na decomposição de um alimento,
duas evidências, ó, mudança de cor e liberação de gás. Na letra B, cozimento de um ovo. Cozimento de um ovo, cozinhando o ovo. E aí? É primeiro transformação química ou transformação física? A clara do ovo é transparente. Quando a gente cozinha o ovo, ela fica branca. Mudança de cor. Então, transformação química evidenciada pela mudança de cor. Letra C. Ferver a água. Ai, professor, ferver a água. Deixou de ser água, gente? Só mudou de líquido para gasoso. Então, nesse caso, ferver a água não é uma transformação química, é uma transformação física. Letra D. Combustão do papel. Bem, combustão é criar chama, é pegar fogo. Toda combustão, então, é uma transformação química. E qual é a evidência? Presença de chama. Presença de chama. Tem liberação de gás quando a gente põe fogo em alguma coisa? A gente olha assim, tá tudo tremidinho? Tem, não tem? E liberação de calor também tem? Variação de temperatura? Tem, não tem? Nossa, então a combustão, professor, tem um monte de evidência química. Letra E. Adição do bicarbonato de sódio em um copo de vinagre. Bem, o professor Daniel iria fazer essa experiência com vocês, não só essa, mas várias outras experiências, né? No dia 18, na quarta-feira, dia 18. E no dia 17 foi o nosso último dia de aula, né? Vocês perceberiam o seguinte: quando a gente tem um pouco de vinagre e a gente joga bicarbonato dentro, ferve, libera gás. Então, na letra E, quando eu misturo bicarbonato e vinagre, a liberação de gás. Liberação de gás, transformação química. Mas nós vamos fazer ainda. Não se preocupe. Letra F, aqui nesse cantinho aqui. Letra F. Não, professor, esse F aí não ficou bom, não. Letra F. Assar uma carne. A carne está lá vermelhinha. O que acontece com ela? Ela escurece. Opa! Mudança de cor. Então, assar a carne é uma transformação química evidenciada pela mudança de cor. G. Secar a roupa. Secar a roupa. Por que a roupa fica molhada? Por causa da água. Tem água na roupa. E aí você põe lá. Você não, né? Porque, ó, tem que ajudar a mamãe, tá? Tem que ajudar a mamãe, tem que ajudar a vovó a colocar as roupas lá para secar e depois ponhar também. Dobrar e guardar no seu guarda-roupa, tá bom? Bem, a roupa tá molhada. Coloca ela no varal. O calor do sol faz com que a água evapore. Deixou de ser água? Não, passou de líquido para gás. Então, na letra G também, nós não temos transformação química, nós temos transformação física. Muito bem. Na letra H, assar um bolo. Minha avó fez um bolo, o bolo estava amarelinho por conta das gemas dos ovos que ela colocou.
Tava uma beleza. Quando colocou no forno, que assou, ficou bem marrom por cima. Mudança de cor. Então, assar o bolo. Transformação química evidenciada por mudança de cor. Vamos para a próxima. Muito bem, questão 7. Nós temos uma tirinha aí, você pode acompanhar pelo seu livro, está na página 28. A tirinha diz o seguinte: pai, na escola eu aprendi que os materiais podem passar por transformações químicas. Onde está o meu martelo? Ah, é? Que legal, filho. E o que você aprendeu sobre a importância prática disso? Que eu não deveria ter esquecido o seu martelo na chuva. Ele enferrujou. Bem, o menino chegou todo animado para falar com o pai, que estava aprendendo sobre as transformações químicas na escola, e descobriu que tinha deixado o martelo do pai na chuva. O martelo enferrujou. Muito bem, muito bem. Na letra A, está perguntando: qual a relação que existe entre a primeira e a última fala do menino? O menino chega e fala: pai, eu aprendi sobre as transformações químicas. E, por último, ele fala: eu esqueci o seu martelo na chuva, ele enferrujou. Qual é a relação entre essas duas falas? Bem, a transformação química que ocorreu no martelo, evidenciada pela mudança de cor, né? A ferrugem é uma reação química onde ocorre a mudança de cor no metal, certo? Então, na letra A, a mudança de cor, né? Evidenciando a transformação química. Muito bem, letra B. Aí a letra B a gente já respondeu, né? É A e B, né? Qual evidência de transformação química aparece no terceiro quadrinho? No terceiro quadrinho, é onde o menino fala: ele enferrujou, se referindo ao martelo. O professor Daniel já respondeu: mudança de cor, né? Na letra C, qual a importância de se conhecer as características de um material e de se conhecer as transformações químicas e físicas que esse material pode passar? E aí? Se eu conheço um material e esse material é mais resistente do que o outro, eu posso fazer o meu objeto com o material mais resistente, não é assim? Se eu sei que um objeto ele enferruja menos do que outro objeto, que um material enferruja menos do que outro material, claro que eu vou fazer o meu martelo do material que enferruja menos. Ele pode ficar na chuva? Pode ficar na chuva. Vai enferrujar menos, mas vai enferrujar. Ok? Letra C, então, essa a importância da gente conhecer as características do material e as transformações químicas. Muito bem. A próxima, a letra D. Essa aqui é de história. Crie uma pequena história que mostre uma situação em que ocorrem transformações químicas ou físicas. Essa questão o professor Daniel vai deixar para que vocês leiam suas respostas para ele quando a gente voltar. Muito bem, espero que vocês tenham gostado da aula. Não se esqueçam
de, sempre que tiver dúvida, entrar no site, olhar a aula de novo, pode mandar pergunta para o professor no e-mail, pode mandar pergunta para o professor no Instagram, pode mandar dúvida para o professor pelo WhatsApp, né? Tem muitos aí que tem o WhatsApp do professor, não tem problema, ok? Próximas aulas, nós nos encontramos para a correção de mais exercícios. Valeu, até a próxima!